Boa noite a todos. Nós hoje iremos concluir o nosso estudo sobre a declaração de propósito do Centro Bíblico da Feira. Durante as últimas quintas-feiras nós ocupámos-nos em estudar aquilo que deve de nortear a nossa Igreja, coisas que nós já fazíamos anteriormente, mas agora de uma forma mais explícita, mais direcionada. E nos estudos anteriores nós falamos já acerca de alguns itens, nomeadamente amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo, ser um adorador, ser um discípulo, e hoje iremos concluir com o tema ser um embaixador. Definição de embaixador: é um representante do governo de um país num outro país. E o embaixador é considerado o funcionário de mais alto nível no corpo diplomático acreditado num país estrangeiro. Além de ele representar o seu país, ele deve ter um comportamento digno para honrar o seu país de origem e deve também de tratar dos negócios do seu país. Uma das coisas que ele faz quando chega a esse país onde vai ser embaixador é apresentar as suas credenciais. Essas credenciais são um documento assinado pelo chefe de Estado do seu próprio país e é uma espécie de autorização, ao mesmo tempo de reconhecimento perante as autoridades do país para onde ele vai, que ele é uma pessoa digna, uma pessoa capaz de representar o seu país. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. Somos embaixadores da parte de Cristo, embaixadores da terra de El Shaddai. As nossas credenciais são assinadas pelo próprio Senhor Jesus. Quando a nossa conversão, o nosso nome é registado, é escrito no livro da vida. E ao mesmo tempo, o Senhor reconhece a nossa capacidade, a nossa idoneidade, a dignidade que vem dele para o representarmos no mundo, neste planeta que se chama Terra. É um privilégio imenso, grandioso. Somos enviados do céu, representantes, como disse, das terras de El Shaddai, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Além deste privilégio, é também uma grande responsabilidade, como se Deus por nós rogasse, instrumentos nas mãos de Deus. Deus a usar-nos de uma forma tão clara e tão evidente. Nós no lugar de Deus. Deus a rogar por nós, como seus embaixadores. Jesus disse que veio tratar dos negócios de seu Pai. Nós, como embaixadores, também tratamos dos negócios do nosso Pai. E qual é o nosso negócio como embaixadores? Qual é a nossa missão? Qual o nosso ministério? Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 18, a partir do versículo 18, é uma passagem que é clarificador. Quase que com a leitura isto é suficiente para nós nos situarmos acerca do plano e do propósito que o Senhor tem para cada um de nós como embaixadores. Então nós lemos: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Reparem, em primeiro lugar, os embaixadores primeiramente têm eles próprios que se reconciliar com Deus. Então depois o Senhor lhes dá o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que, reparem, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como embaixadores, nós temos uma oferta de paz, uma oferta de reconciliação. E reparem neste dado que não é curioso, é algo importante.
Jesus ensinou: se tens alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta e vai-te reconciliar com o teu irmão. O ofendido deve dar o primeiro passo para a reconciliação, certo? Pois bem, o Senhor já o tinha feito no Éden. Após os nossos primeiros pais, Adão e Eva, terem pecado, o Senhor dá o primeiro passo para a reconciliação. Como? Procurando-os e suprindo a necessidade que eles tinham para cobrir a sua nudez, que além de ser física também era espiritual, daí as peles de animais. Fê-lo novamente por meio de Jesus. Que passo gigantesco que Jesus deu, do céu dos céus até Belém, de Belém até Nazaré, de Nazaré para Jerusalém, de Jerusalém para o Monte do Calvário. E Deus já está reconciliado com o ser humano por meio de Cristo, por meio de Jesus crucificado. Jesus crucificado representa Deus com a sua mão estendida, a rogar ao homem, para que o homem se reconcilie com ele. E usa os seus embaixadores, os seus filhos, os já reconciliados, para trazer esta mensagem de reconciliação. Cabe-nos anunciar a possibilidade desta reconciliação com Deus. Em Efésios nós lemos um versículo que também tem toda a propriedade para ser aplicado aqui e agora. Judeus e gentios, ambos reconciliados com Deus, num corpo, pela cruz. Cruz essa que destrói ou mata a inimizade. É um ministério glorioso, de consequências não somente para o tempo presente, mas consequências para a eternidade. Nós temos o privilégio de dizer aos homens como é que eles se podem reconciliar com Deus. Mas nestes versículos nós também temos, além da doutrina da reconciliação, temos também a doutrina da imputação. E nós lemos acerca desta doutrina no versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que é a doutrina da imputação? Ela está muito bem ilustrada na carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu amigo Filémon. Onésimo era um servo de Filémon, fugiu. Então Paulo encontrou-o, evangelizou, quando ele estava preso. Estavam os dois presos e Paulo era embaixador em cadeias, como iremos ver um pouco mais à frente. E evangelizou Onésimo. Onésimo com certeza abriu o seu coração para o apóstolo, falou acerca daquilo em que tinha transgredido perante o seu senhor, Filémon. E Paulo escreve uma carta ao seu amigo e diz: Filémon, se Onésimo te deve alguma coisa, se ele te fez algum dano, põe isso na minha conta. Isto é imputação. E na cruz de Calvário aconteceu isto. Jesus não tinha nenhuma dívida para pagar perante o Pai. Mas o que é que aconteceu? Os nossos pecados foram colocados na sua conta e a sua justiça foi colocada na nossa conta. E isto é tremendo e ao mesmo tempo também é maravilhoso. Então agora a Bíblia diz, em Romanos nós temos que Deus tem justiça, a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então dá-se esta transferência na cruz do Calvário. Jesus leva sobre si os nossos pecados e em troca coloca sobre nós a sua justiça. Nós em quem? Nos que creem. E nós como embaixadores anunciamos isto. Com que atitude? A atitude de Deus. Deus roga aos homens para que se reconciliem com Ele por meio de Cristo. Usa-nos nesse rogo, nessa súplica. E nós deveremos também de rogar aos homens em nome de Cristo que se reconciliem com Deus. Nós somos como que um pobre faminto que diz a outro pobre faminto onde é que ele pode encontrar pão. Mais do que isso, roga ao pobre faminto para que ele creia no pão vivo que desceu do céu, o Senhor Jesus Cristo. A doutrina da imputação. Finalizo como? Dizendo isto. Perguntando, isto é uma tarefa fácil? Não, nos dias de hoje vivemos tempos de desinteresse, incredulidade, dureza de coração em relação às questões da alma e da eternidade. O apóstolo Paulo também viveu tempos trabalhosos. Ele disse: eu sou o embaixador em cadeias, preso, mas continuava a ser embaixador. E
não se atemorizou. Inclusivamente ele diz que toda a guarda pretoriana tinha conhecimento das suas cadeias e tinha conhecimento do Evangelho. Ele escreve aos Filipenses e manda saudações para os da casa de César, que com certeza o Evangelho entrou naquela casa através da guarda pretoriana, que era a guarda-costas do Imperador Romano. Trabalhavam apenas entre aspas, eles serviam o Imperador durante 16 anos, os soldados das legiões romanas eram 25 anos, eles ganhavam o triplo daquilo que os soldados das legiões ganhavam. Mas Paulo não se atemorizou, era embaixador em cadeias. Sermos embaixadores, representantes dignos, conscientes do privilégio e da responsabilidade, sermos embaixadores da parte de Cristo. Então, amamos a Deus acima de todas as coisas, amamos o próximo, somos adoradores, discípulos. Eu sou, cada crente deve dizer, sou um embaixador da parte de Cristo. Que o Senhor já abençoe. Amém.